Mulheres empreendedoras, problemas de impulso ou dificuldades de percurso. É uma pesquisa desenvolvida por mim, Larissa Lima Bandeira, Rafael Fernandes de Mesquita e Maria Kelvin Ferreira de Araújo. Bom, sabemos que a atividade empreendedora ela já é dotada de dificuldades, porém as mulheres elas têm dificuldades extras por conta de N motivos, seja pela disparidade de gênero, conflito, trabalho, família e outros que a gente vai vendo mais na frente. Bom, segundo os dados da GEM, somente no ano de 2013, as mulheres elas conseguiram se sobressair em relação aos homens na abertura de seu próprio negócio. Bom, é um tema importante, pois além de toda a luta de igualdade de gênero que as mulheres vêm buscando, é a geração de renda delas, também é importante para a geração de empregos e importante também para a economia. Problemática. Quais as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no desenvolvimento empreendedor na cidade de Campo Maior, Piauí? Objetivo geral: analisar as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no desenvolvimento empreendedor na cidade de Campo Maior, Piauí e compreender como elas enfrentam os desafios e mantêm-se no mercado. Objetivos específicos: investigar as dificuldades enfrentadas pelas mulheres na abertura do seu próprio negócio, seu desempenho como forma de enfrentar tais conflitos e identificar as motivações que levam as mulheres a empreender. Referencial teórico: empreendedorismo. Alcântara e Tial, ele fala sobre o que é o empreendedorismo e que possui uma gama de conceitos, sendo relevante reconhecer que há problemas e obstáculos a serem superados por meio da percepção de uma oportunidade para a mudança, a qual deve estar aliada ao novo processo de aprender. Becker e Tial, 2018, ele fala sobre oportunidade e necessidade, onde ele cita que não existe somente o motivo de empreender por oportunidade, mas que também por necessidade. E, segundo os dados do GEM 2018, a abertura de empresas por oportunidade, ela se sobressai em 62% em relação às de necessidade. E Alpeira de Ferreira e Serafim, 2014, eles citam das dificuldades do empreendedorismo das mulheres, em que ele fala sobre a falta de confiança nelas depositadas e que aspectos relativos à gerência do negócio, sendo as questões financeiras e as de mercado as mais graves. Bom, e Gomes e Santana, eles falam que os motivos pelas quais as mulheres buscam empreender, abrir seu próprio negócio, é pela flexibilidade de horário, onde elas podem estar se dedicando à família e ao trabalho. Metodologia: foi uma pesquisa desenvolvida na cidade de Campo Maior, Piauí, em que teve como método abordagem qualitativa e pesquisa descritiva, técnica de coleta, entrevista por telefone com duração média de 30 minutos, instrumento roteiro semi-estruturado, amostra 8 entrevistadas, técnica de análise Bardan, pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, interferência e interpretação. Bom, resultados e discussões. Aqui nós montamos um quadro com as características das entrevistadas, em que vai desde a quantidade de entrevistadas aos motivos pelas quais empreender, porque a gente pode perceber que, de fato, os dados da GEM corroboram, né? Pois das 8 entrevistadas, 5 abriram por oportunidade e apenas 3 por necessidade. E o que chama a atenção é que são mulheres jovens e que buscaram atuações diferentes de sua formação. Bom, dando continuidade aos resultados e discussões, elencamos 7 categorias, sendo a primeira delas barreiras de gênero, em que nós perguntamos se elas percebiam alguma dificuldade de entrada no mercado de trabalho por ser mulher e para a abertura de empresa. Com exceção da entrevistada 7, todas disseram que sim, que sentiram essa dificuldade não só por ser mulher, mas por serem jovens e mulheres, pois muitas vezes não depositavam tanta confiança nelas. E nessa mesma categoria perguntei quais os papéis atribuídos à mulher à sociedade atual e se isso atrapalha ou dificulta a conseguir um emprego. Basicamente, elas responderam em que as mulheres elas já estão conquistando muitas coisas, já superaram muitos tabus, mas que o problema ainda é o preconceito com mulheres que têm filhos, como é o caso de empresas, que em suas entrevistas elas perguntam, têm filhos, são casados, que isso pode ser desclassificatório, pois para essas empresas, essas mulheres elas podem gerar custos, né, futuramente. Na categoria 2, conflito família e trabalho,
Perguntei se elas eram casadas e tinham filhos e se sentiram que isso facilitou ou dificultou. Peguei 3 falas de entrevistadas em que 2 delas são casadas e têm filhos e uma não. Dessas 2 que são casadas e têm filhos, uma falou que dificultou, pois ela teve que se dividir entre o filho e o trabalho. E da entrevistada 5, que também tem filho e é casada, ela falou que já foi motivacional para ela, em que ela buscou ir mais além, que não dificultou. E a entrevistada 6, que não tem filho e não é casada, ela falou que se ela tivesse, seria muito dificultoso para ela, pois ela não teria como se dedicar às 2 atividades, visto que ela trabalha até mais de 12 horas dentro de sua empresa. Recursos financeiros. Perguntei se elas tinham recursos financeiros para abrir suas empresas, que meios elas buscaram e se elas sentiram dificuldades em estar buscando instituições financeiras. Basicamente, todas não tinham recursos financeiros, em que elas buscaram meios como empréstimo, cartão de crédito, até mesmo a venda de bens. E que elas buscaram instituições financeiras onde elas não sentiram dificuldades por ser mulher, mas que sentiram outros tipos de dificuldades, como questões burocráticas de abertura de empresas mesmo. Bom, apoio familiar. Tiveram apoio familiar? Todas, com exceção da entrevistada 8, tiveram apoio familiar. A entrevistada 8, apesar de ter pais que são também empreendedores, sua mãe não apoiou, o que fez ela se desmotivar e até mesmo pensar em desistir da abertura do seu próprio negócio. Gerência de negócio. Perguntei se elas tinham alguma experiência na administração da empresa e se trouxe medo. No geral, todas não tinham experiência e que sim, trouxeram medos. Medos como desconforto e insegurança, medo de falir, tudo isso vieram como um medo para elas de não saberem estar administrando bem as suas empresas e no futuro até mesmo quebrar. Categoria 6, tempo. Como você gerencia seu tempo para a sua empresa? No geral, as mulheres elas se dedicam bastante tempo às empresas, como é o caso da entrevistada 3, da entrevistada 6, onde elas citam que se dedicam até mais de 12 horas para a sua atividade. 7, qualificação. Você buscou algum curso ou se especializar na área? Bom, no geral, apesar de elas não terem tido experiências anteriores, o que a gente pode perceber é que elas buscaram, sim, especialização, buscaram conhecimentos e qualificação, né? E que a gente vê também que o Sebrae está muito presente na vida dessas mulheres, sejam com cursos online, workshops, feirinhas e outros. Conclusão. Bom, além da disparidade de gênero que a gente pode ver, é que existe também uma percepção externa na juventude das mulheres, né? E o conflito trabalho e família ficou evidente na dificuldade de equilíbrio entre a gestão de negócios e os cuidados com os filhos. O apoio familiar foi apresentado como motivador e os problemas de gestão foram associados à baixa qualificação técnica e ao medo do fracasso, e que as mulheres elas se dedicam bastante tempo às suas empresas com rotinas extensas. Recursos financeiros não aparentou ser influenciada por barreiras de gênero e que, além de ser um trabalho relevante para o tema empreendedorismo, para pesquisas futuras, contribui também com a percepção social de que mulheres vêm transformando seus papéis de atribuição de gênero. Bom, todas as referências usadas na pesquisa. Obrigada pela atenção.